Olá, meus queridos, estamos aqui novamente, professor Marco Aurélio, diretor do Literacursos, consultoria em linguagens, para tratarmos de mais alguns pontos de expressões que nós chamamos problemas notacionais da língua. E nessa sequência, nessa aula 3, nós vamos trabalhar aqui algumas expressões que na hora de falar não nos complica, porque ninguém vai saber quando você diz acerca de que forma isso estaria sendo escrito. Essa expressão estaria sendo grafada, não é verdade? Mas, na hora de escrevermos, dependendo da situação comunicativa, vai nos trazer problemas. Então vejamos aqui esse primeiro exemplo. Ela falou muito acerca de novos investimentos na empresa. Olha só, esse acerca de, junto, e com a preposição logo após, preposição de, vai ser usada da mesma forma que eu uso em estávamos debatendo acerca das reformas de ensino. Então, perceba que esse acerca, a expressão desse caso, acerca das, é na verdade uma locução prepositiva que tem como sentido a busca de um assunto, falar sobre. Ela falou muito sobre, novos investimentos. Estávamos debatendo sobre as reformas de ensino. Esse é o sentido, então, acerca de, a palavra acerca junto, e a preposição de. Um outro uso, agora de forma separada, com o artigo a, ou a preposição a, antes da palavra acerca, e a preposição de depois. O a antes podendo ser opcional, dependendo do uso. Veja só. A fazenda fica a cerca de 3 quilômetros da cidade. Ou cerca de, e aí sem o a, cerca de 300 funcionários foram realocados. Perceba que essa expressão é também uma outra locução prepositiva, só que com outro sentido. Agora, com a expressão cerca separado do a e seguida da preposição de, tem um sentido de proximidade, de estimativa. A fazenda fica mais ou menos a 3 quilômetros da cidade, ou seja, fica a cerca de 3 quilômetros da cidade, ou cerca de, ou seja, aproximadamente 300 funcionários, tá? Então a palavrinha cerca mais preposição de, beleza? E há esse uso um tanto diferente, mas a pronúncia é igual, porque é uma pronúncia homônima, a com H do verbo haver. Há cerca de 3 anos informaram sobre os riscos dessa tragédia. Então perceba que aí é o sentido de tempo decorrido, faz mais ou menos tanto tempo, Então você teria aí a utilização da expressão acerca de, falando sobre um certo período de tempo decorrido. Então trata-se do verbo haver, no presente a, e aí com o H e o acento no A, mais a locução prepositiva tempo de, cerca de, há cerca de tantos anos, beleza? Tempo decorrido. Gente, uma outra expressãozinha que dá essa da dor de cabeça na fala e na escrita. E a gente vê muita gente grande trocando uma expressão pela outra, embora em uma delas você possa até trocar. Não é muito recomendável que faça essa troca não, mas pode ser abonada. Vejamos aqui, quando usar ao invés de, em vez de usar em vez de. Vejamos. Ao invés de, tem um uso mais restrito. Ele é especificamente, essa expressão é restritamente usada no sentido de coisa contrária, de situação oposta, contrário mesmo. Perceba, o acusado, ao invés de falar, preferiu calar. Perceba, as ações falar e ficar em silêncio, calar, são inversas. Então, quando estivermos tratando de situações contrárias, inversas, opostas, é só lembrar, inversa, em vez de. Então usamos ao invés de. Veja essa outra. Os alunos, ao invés de entrarem na sala, saíram correndo. Veja, entrar e sair são ações opostas. Quando é que eu posso usar em vez de? Em vez de, a expressão tem um uso mais largo, tá? Mais um pouquinho abrangente, tá bom? Então olha só. Ela vai ser usada, em vez de, no sentido de substituirmos uma coisa por outra, colocarmos uma situação no lugar de outra situação, não necessariamente oposta,
não necessariamente inversa. Perceba, ela decidiu ir de ônibus em vez de levar o carro. Então, veja que ir para um local de ônibus não é oposto a ir de carro, é uma opção. É uma questão opcional, de substituição. Eu não vou sair de ônibus, vou sair de carro. Não são coisas contrárias. Veja, o agente redigiu o depoimento em vez de gravá-lo. Escrever, redigir o depoimento, não é contrário a gravá-lo, a gravar o depoimento. Então, são ações de escolhas, apenas de substituições. Por isso que esse uso é mais abrangente. Veja agora nesse exemplo, que ele se aproxima do primeiro. A balconista, em vez de separar os pacotes, juntou-os. Separar e juntar são ações opostas. Eu posso usar, ao invés de, que é mais adequado, mais politicamente correto, mais gramaticalmente correto, mas eu também posso usar nesse caso, em vez de. Eu só não posso usar ao invés de, quando eu não tiver situações contrárias. Então esse uso do em vez de, ele não é muito recomendado, tá bem? Seria uma recomendação apenas para se substituir em algumas situações que podem ser feitas. E aí, gente, tem uma expressão que a gente também sofre com ela, que é usarmos a expressão com nós, mais alguma coisa, ou conosco. Quando usarmos com nós, dois, com nós todos, ou quando usar apenas a expressão conosco. Percebam, usamos a preposição com, mais o pessoal nós, com nós, se essa expressão com nós vier seguida por determinantes, sejam eles numerais ou pronomes demonstrativos, pronomes indefinidos ou outro determinante. Perceba, ela voltará com nós dois para casa. Veja, com nós está seguido do numeral 2. O gerente foi simpático com nós todos. Então veja que a expressão com nós está seguida pelo determinante todos. Então, nesse caso, eu posso usar, sim, a expressão com nós dois, com nós todos. Vejamos que, no entanto, conosco é usado quando depois dessa expressão, dessa palavrinha, que já é a junção da preposição com o pronome pessoal nós, não vai haver, depois dessa expressão conosco, nenhum determinante, nem numeral, nem pronomes. Os líderes de turmas se reunirão conosco. Eu não posso dizer conosco todos. Conosco, ponto final. Tá bem? Essa mesma expressão da junção de com nós, o conosco, vale também para o pessoal vós. Com vós, todos. Com vós mesmas. Mas, convosco. Tá certo? E há uma outra coisa que a linguagem popular acaba fazendo a gente também usar como se fosse uma prática abonada pela gramática normativa, e não é. As expressões maior de idade, menor de idade, vejamos como usá-las adequadamente. Segundo a testemunha, o acusado é menor de idade. O garoto que se apresentou é de maior idade. É fácil lembrar, porque nesse segundo exemplo você tem aí a expressão de maior idade. E quando você junta as duas últimas, maioridade, você vai lembrar. Opa, em vez de dizer este outro acusado é de menor, eu vou dizer este outro acusado é menor de idade. Ou este outro acusado é de maior idade. Dá até para perceber que a palavra pode ser feita separada ou junta. Beleza? Vai lá no canal Literacurso no YouTube, se inscreve, dá lá o sua like, tá? E clica no sininho, se quiser, evidentemente, para receber as notificações de novos papos de linguística, de análise linguística ou de literatura. Um abraço e até a próxima.